Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais um vídeo aqui no canal. E hoje aí um vídeo super especial na qual a gente vai estar estreando o nosso novo quadro aqui no canal Mário Coelho Vasco, que é o Mário Coelho Responde, na qual você, torcedor vascaíno, inscrito aqui no canal, vai poder participar ativamente, mandando aí diariamente suas perguntas para o e-mail do canal, canalmariocoelhovasco@gmail.com, e a gente vai estar respondendo aqui em relação ao Vasco, em relação ao canal, em relação a mim mesmo, Mário Coelho, caso você queira saber alguma particularidade. Então fique à vontade, o e-mail do canal está na descrição do vídeo e no primeiro comentário aqui do vídeo de hoje, beleza? Então o primeiro vídeo de hoje aí vai ser em relação à questão do projeto galáctico que o candidato Levenciano vem trazendo aí, né? Vem falando muito sobre as suas pretensões caso seja realmente presidente do Vasco. Quem mandou o vídeo foi o meu amigo Leandro Garcia de Angra dos Reis. Então vou deixar o vídeo aqui com vocês do Leandro e assim que terminar eu já entro aqui para poder responder, dar minha opinião e falar um pouquinho aí sobre esse projeto de campanha do candidato Levenciano, beleza? Então fica aí com a pergunta do meu amigo Leandro e assim que terminar eu já volto com vocês. Fala, Mário. Boa tarde. Aqui é Leandro Garcia, de Angra dos Reis. Valeu, queria fazer uma pergunta para você assim, ó. Você acha que esse projeto aí do Leven vai ser boa coisa para o Vasco se ele ganhar? Ou ele tá metendo 7-1 para entrar e ficar sem nada para fazer no nosso clube? Valeu, forte abraço. Leandro Garcia, de Angra dos Reis. Obrigado, Leandro, pela sua pergunta, acho que super coerente pelo momento aí já eleitoral que o Vasco vive. Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, vou pedir para todos vocês deixarem aquele like aqui no vídeo. Se você é novo aqui no canal, está conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez, fica um convite para você se inscrever no botãozinho vermelho, ativar o sininho de notificações e também seguir as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tá tudo aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo de hoje. Então, antes de eu dar minha opinião, né, falar aí o que eu acho desse projeto que vem sendo chamado de projeto galáctico do candidato à presidência do Vasco, Levenciano, eu vou enumerar alguns dos pontos, né, que ele vem trazendo aí nessa sua campanha eleitoral que vai acontecer, né? As eleições acontecem em novembro, caso nada mude aí, né, nesse período de coronavírus. Então vamos estar enumerando aqui algumas coisas interessantes que ele vem trazendo aí nessa sua campanha. Primeiro, e talvez ali o mais forte, vem sendo os contatos que ele vem fazendo aí fora do Brasil. Ele tem um empresário que vem trabalhando junto com ele, chama-se Fábio Cordella, um empresário italiano que tem uma amizade muito próxima de ex-jogadores como Roberto Carlos, como Ronaldo Fenômeno, alguns outros atletas, e a pretensão do Leven é que o Fábio Cordella, caso o Leven se torne presidente do Vasco, venha a ser o futuro ou VP de futebol, ou diretor de futebol, melhor dizendo, até porque eu não acredito que o Fábio Cordella seja sócio do Vasco. Então essa é a pretensão dele, né, nesse primeiro momento. Ele também envolve, como eu falei, ex-jogadores, como é o caso do Roberto Carlos, que já deu algumas entrevistas na televisão falando que apoia a candidatura do candidato, falando que o candidato está preparado para assumir a presidência do Vasco e fazer um bom trabalho. Então acho que isso aí seja aquele primeiro impacto, né, um impacto mais forte, pessoas internacionais, ex-jogadores famosos aí de seleção brasileira, de grandes clubes de futebol mundial. E o nome do projeto que o Leven traz é Somamos. Eu acho que é um nome interessante. Eu já dei uma olhada ali em alguns aspectos desse projeto, que inclui um bom time de futebol, ou melhor, um grande time de futebol, né, um time ali recheado de grandes craques, já vem negociando até com jogadores, segundo o Fábio Cordella e segundo o Leven, já tem jogadores como Mário Balotelli, Giovinco e alguns outros atletas aí que ele já vem tendo conversas adiantadas, treinadores também lá do mundo europeu que eles já estão ali tentando cativar para trazer para o Vasco a partir do ano que vem, caso tudo caminhe da forma que eles vêm pretendendo, né? Fala-se também de uma reforma muito grande de São Januário, tirando a capacidade que hoje gira ali em torno dos 20 mil para 55 mil espectadores, com salas ali de salas VIPs, né, para o pessoal poder comprar, empresas poderem estar chegando ao Vasco, museu nesse novo estádio, o entorno de São Januário ser muito modificado. Então tem muitas coisas acontecendo. Ele também fala que o Vasco vai poder gerar uma receita que vai ser mais ou menos em torno de 2,1 bilhões de reais
nesse período de 3 anos de mandato do presidente. Fala-se também em chegar ao número de 1 milhão de sócios, um número extremamente grande, que seria o maior número de sócios disparado do planeta Terra. Fala-se na equalização das dívidas do Vasco, que o que aconteceu, né, com o nosso arquirrival Flamengo, e hoje aí vive um momento muito positivo, né, o clube que vem respirando arte financeira muito bem, então se fala muito nessa equalização das dívidas do clube, para aí sim o Vasco conseguir voltar a fazer grandes contratações, investir mais e mais na nossa base, reforma de estádio, e aí vem a minha opinião em relação a tudo isso. Primeiro, quando o Levin apareceu ano passado, o Levin não era uma pessoa famosa dentro do clube, era um nome muito desconhecido, muitos conheciam o Levin pelo fato de ele ter sido o advogado do Edmundo, na época que o Edmundo jogava com a camisa vascaína, então ele já tinha ali uma certa entrada dentro do clube, porém no ano passado, como ele surgiu, né, como candidato à presidência do Vasco, muita gente começou a querer saber quem é, muitos falavam que ele era ali um aventureiro, que estava ali começando a sua candidatura muito antes para poder ganhar nome, e realmente essa é a realidade. Como ninguém conhecia essa pessoa, ele resolveu começar bem antes, que não é, por exemplo, o caso do Júlio Brandt, não precisa, já tem um nome muito forte dentro do clube nesse momento, tem pessoas ali por trás dele, como o Edmundo, o Pedrinho Felipe, que também acabam ajudando na candidatura do candidato Júlio Brandt. O Levin era desconhecido, começou a aparecer ali, muita gente das redes sociais acabou gostando das ideias, gostando ali do perfil do advogado levenciano, e ele vem ganhando cada vez mais nome, tanto dentro quanto fora do clube. A minha opinião é a seguinte, eu acho que tem diversos pontos da candidatura do Levin que são pontos positivos aí, como eu falei, reforma de estádio, equalização de dívida. Porém, tem algumas coisas que me assustam um pouco. Me assusta, por exemplo, o fato dele estar prometendo muito. Existe um termo em inglês que é um termo muito usado em grandes empresas, que é simplesmente você under promise para over deliver. O que isso significa? Você prometer pouco e fazer muito. Mas, numa candidatura a eleições, a gente sabe que às vezes é justamente o contrário que acaba acontecendo. Você promete muito e depois, na hora de entregar, na hora de fazer, acaba se complicando. A gente sabe que a política do Vasco é uma política muito, mas muito complicada. Muitas vezes o cara entra para virar presidente do clube e depois não consegue aprovar as coisas no Conselho Deliberativo, não consegue fazer parcerias dentro do próprio clube com conselheiros e beneméritos. Então esse é o medo que eu tenho, a torcida se encher ali de muita expectativa, ficar naquela ansiosidade de o Levin, por exemplo, virar presidente do Vasco e quando entrar, ele simplesmente não conseguir entregar o que ele prometeu durante a sua campanha eleitoral. Então esse é um medo que eu tenho, eu não quero que isso aconteça mais uma vez com o torcedor vascaíno, como já aconteceu diversas vezes no passado, com o Eurico Miranda prometendo ali grandes contratações, prometeu o Filipão antigamente, prometeu a vinda de Ronaldinho Gaúcho, e a gente sabe como foi, né, a grande desgraça que o torcedor vascaíno acabou sofrendo, né, virando motivo de chacota. Aconteceu também, infelizmente, com o próprio Roberto Dinamite, que prometeu mundos e fundos ao torcedor vascaíno e na hora de entregar conseguiu apenas um grande título, que foi a Copa do Brasil, endividou o Vasco demais. Então essa é uma preocupação que eu tenho aí realmente muito grande em relação a essa campanha do Levin esse ano. Não estou falando que ele é um candidato aí fajuto, não estou falando que ele é mentiroso, não estou falando que ele não vai fazer, mas é um medo que eu, como vascaíno, tenho o direito de ter. Então, nesse momento, eu não tenho candidato, eu não tenho preferido, eu acho que é muito cedo para a gente poder falar, esse é o cara que vai resolver os problemas do Vasco. Muito pelo contrário, eu acho que não tem um salvador da pátria, e já falei isso diversas vezes aqui no nosso canal. Eu acho que tem que ser uma união de pessoas capacitadas, inteligentes, que estão no mercado, não só no mercado do futebol, mas no mercado do business, que conheçam pessoas importantes, que possam atrair parceiros, que possam principalmente equalizar a dívida do Vasco, para que a gente possa em algum momento voltar a respirar tranquilo financeiramente, fazendo pagamento de salários em dias, investindo na base, botando esse nosso CT que está saindo do papel para ser o melhor e maior CT da América Latina e podendo aí sim todo ano tá brigando por grandes títulos de Libertadores, Mundiais, porque o Vasco
tem condições, o Vasco pode, a torcida do Vasco é um potencial muito mal explorado, são mais de 20 milhões de torcedores doidos para consumir essa Cruz de Malta, doidos para consumir essa marca. E eu sei que a partir do momento que tivermos pessoas capacitadas dentro do clube, não importa se é A, B ou C, o Vasco será sim uma grande potência do futebol brasileiro e mundial, beleza? Então essa é a minha opinião. Se você quiser participar do canal, mandar sua pergunta, fique à vontade. O e-mail do canal, como eu falei, tá aqui embaixo, então manda lá, canal mariocoelhovasco@gmail.com, faça um vídeo com seu nome, sua cidade, sua pergunta aí, máximo de 30 segundos pra gente poder colocar aqui e responder para vocês curiosidades em relação a qualquer coisa, política, futebol, clube em geral, história, o canal, quer saber algo do canal? Manda aí também. Se você quiser, puder ajudar o canal a continuar crescendo e evoluindo cada vez mais, fica o convite para você entrar na nossa família. Primeiro, se inscrevendo no botãozinho vermelho e segundo, se você puder, com R$1,99 por mês, se tornar um membro aqui, ó, nesse botãozinho do lado direito aqui do vídeo e você se torna membro, tem sorteio de camisas, tem grupo de WhatsApp. Nesse momento, com essa questão complicada que o mundo vive, a gente deu uma suspendida nos sorteios das camisas, mas assim que a gente voltar aos jogos, os sorteios voltam normalmente. Valeu? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque vocês sabem, aqui é Vasco. Valeu!